Quem realmente define o valor do dólar? A verdade por trás da cotação. O dólar americano é, sem dúvida, uma das moedas mais importantes do mundo. Ele não apenas serve como a principal unidade monetária dos Estados Unidos, mas também desempenha um papel crucial no comércio internacional, nas reservas de bancos centrais e até mesmo na política global. Mas, afinal, quem define o valor do dólar? O que está por trás da cotação que vemos diariamente nos noticiários e nas plataformas financeiras? Este roteiro busca explorar os mecanismos complexos que determinam o valor do dólar, desvendando os fatores econômicos, políticos e até psicológicos que influenciam sua cotação. O papel do mercado de câmbio. O valor do dólar, como de qualquer outra moeda, é determinado em grande parte pelo mercado de câmbio, também conhecido como Forex, Foreign Exchange Market. Este mercado é o maior e mais líquido do mundo, com volume diário de transações que ultrapassa os 6 trilhões de dólares. No Forex, moedas são negociadas em pares, como o USD-EUR ou o USD-JPY, e o valor relativo de cada moeda é estabelecido pela oferta e demanda. Quando a demanda por dólares aumenta, seu valor sobe em relação a outras moedas. Por outro lado, quando a oferta de dólares no mercado é maior do que a demanda, seu valor tende a cair. Mas o que influencia essa oferta e demanda? Vários fatores entram em jogo, desde políticas monetárias até eventos geopolíticos. A influência dos bancos centrais. Os bancos centrais desempenham um papel crucial na determinação do valor do dólar. Nos Estados Unidos, o Federal Reserve, Fed, é a instituição responsável por conduzir a política monetária. Uma das principais ferramentas do Fed é a taxa de juros. Quando o Fed aumenta as taxas de juros, o dólar tende a se valorizar, pois investidores estrangeiros são atraídos pelos retornos mais altos oferecidos pelos ativos denominados em dólares. Por outro lado, quando o Fed reduz as taxas de juros, o dólar pode se depreciar, já que os investidores buscam melhores oportunidades em outras moedas. Além disso, o Fed pode intervir diretamente no mercado de câmbio, comprando ou vendendo dólares para influenciar sua cotação. Embora essas intervenções sejam menos comuns hoje em dia, elas ainda podem ocorrer em situações de extrema volatilidade ou desequilíbrio no mercado. A economia real e os indicadores econômicos. A saúde da economia americana também é um fator determinante no valor do dólar. Indicadores econômicos como o Produto Interno Bruto, PIB, a taxa de desemprego, a inflação e o balanço comercial são acompanhados de perto por investidores e traders. Quando a economia dos Estados Unidos está em crescimento, com baixo desemprego e inflação controlada, o dólar tende a se fortalecer. Isso porque uma economia robusta atrai investimentos estrangeiros, aumentando a demanda por dólares. Por outro lado, se a economia americana enfrenta recessão, desemprego elevado ou inflação descontrolada, o dólar pode se depreciar. O balanço comercial, que reflete a diferença entre as exportações e importações dos Estados Unidos, também é crucial. Um déficit comercial persistente pode pressionar o dólar para baixo, já que significa que mais dólares estão saindo do país para pagar por importações do que entrando através das exportações. A geopolítica e o dólar como moeda de reserva global. O dólar não é apenas a moeda dos Estados Unidos, ele também é a principal moeda de reserva global. Isso significa que muitos países mantêm grandes quantidades de dólares em suas reservas internacionais, e o dólar é amplamente utilizado em transações internacionais, incluindo o comércio de commodities como petróleo e ouro. Esse status especial do dólar confere a ele uma posição única no sistema financeiro global. Eventos geopolíticos podem ter um impacto significativo no valor do dólar. Por exemplo, em tempos de crise ou incerteza global, o dólar tende a se valorizar, pois é visto como um porto seguro para investidores. Durante a crise financeira de 2008, por exemplo, o dólar se fortaleceu significativamente, apesar de a crise ter se originado nos Estados Unidos. Da mesma forma, tensões geopolíticas, como conflitos no Oriente Médio ou disputas comerciais, podem levar a um aumento na demanda por dólares. A psicologia do mercado e as expectativas. Além dos fatores econômicos e políticos, a psicologia do mercado também desempenha um papel importante na determinação do valor do dólar. As expectativas dos investidores, traders e instituições financeiras podem influenciar significativamente a cotação da moeda. Se os participantes do mercado acreditam que o dólar vai se valorizar no futuro, eles podem começar a comprar dólares antecipadamente, o que, por sua vez,
aumenta a demanda e eleva o valor da moeda. Essas expectativas são frequentemente moldadas por notícias, relatórios econômicos e declarações de autoridades monetárias. Por exemplo, se o Fed sinaliza que pode aumentar as taxas de juros no futuro, os investidores podem começar a comprar dólares em antecipação a essa mudança, mesmo antes que ela ocorra. Da mesma forma, notícias negativas sobre a economia americana podem levar a uma venda em massa de dólares, pressionando sua cotação para baixo. A manipulação do mercado e os especuladores. Embora o mercado de câmbio seja amplamente descentralizado e regulado, há casos em que o valor do dólar pode ser influenciado por manipulações ou ações especulativas. Grandes instituições financeiras, hedge funds e até mesmo governos podem tentar influenciar a cotação do dólar para obter vantagens econômicas ou políticas. Por exemplo, um país pode intervir no mercado de câmbio para desvalorizar sua própria moeda em relação ao dólar, a fim de tornar suas exportações mais competitivas. Da mesma forma, grandes players do mercado podem realizar operações especulativas de grande volume, conhecidas como ataques especulativos, para forçar uma mudança na cotação do dólar. Essas ações podem criar volatilidade no mercado e distorcer o valor real da moeda. O papel das commodities e o petrodólar. O dólar também está intimamente ligado ao mercado de commodities, especialmente o petróleo. A maioria das transações internacionais de petróleo é realizada em dólares, um sistema conhecido como petrodólar. Isso significa que países que importam petróleo precisam de dólares para pagar por suas compras, o que aumenta a demanda global pela moeda americana. Qualquer mudança no mercado de petróleo pode, portanto, afetar o valor do dólar. Por exemplo, se o preço do petróleo sobe, os países importadores precisam de mais dólares para comprar a mesma quantidade de petróleo, o que pode levar a uma valorização do dólar. Por outro lado, se o preço do petróleo cai, a demanda por dólares pode diminuir, pressionando sua cotação para baixo. A digitalização e o futuro do dólar. Com o avanço da tecnologia e a crescente popularidade das criptomoedas, como Bitcoin e Ethereum, alguns especialistas questionam se o dólar continuará a ser a moeda dominante no futuro. As criptomoedas oferecem uma alternativa descentralizada e digital ao sistema monetário tradicional, e alguns países já estão explorando a criação de suas próprias moedas digitais. No entanto, o dólar ainda tem uma posição forte no sistema financeiro global, e qualquer mudança significativa em seu status provavelmente levará décadas para se concretizar. Além disso, o próprio Federal Reserve está estudando a possibilidade de lançar uma moeda digital do Banco Central, CBDC, o que poderia fortalecer ainda mais a posição do dólar no mundo digital. Conclusão: o valor do dólar é determinado por uma complexa interação de fatores econômicos, políticos, psicológicos e até mesmo tecnológicos. Desde as políticas do Federal Reserve até as expectativas dos investidores, passando por eventos geopolíticos e o mercado de commodities, uma infinidade de elementos influencia a cotação da moeda americana. Embora o dólar continue a ser a moeda mais importante do mundo, seu valor não é estático e está sujeito a flutuações constantes. Compreender os mecanismos por trás da cotação do dólar é essencial para investidores, empresas e governos que dependem dessa moeda para suas transações e planejamentos financeiros. À medida que o mundo continua a evoluir, com novas tecnologias e mudanças geopolíticas, o valor do dólar pode enfrentar novos desafios e oportunidades. No entanto, uma coisa é certa: o dólar continuará a desempenhar um papel central no sistema financeiro global por muitos anos, se não décadas, e sua cotação continuará a ser um tema de grande interesse e importância para todos nós.